Meu nome é Thaís Stope e sou conselheira jurídica aqui na Geonoma. Olá, meu nome é Thiago Bopp e eu sou analista de carbono da Geonoma. Hoje temos um tema bastante importante, mas que pode soar um pouco confuso para conversar com vocês. Por isso, o nosso objetivo nesse vídeo é deixar bem claro o significado do termo adicionalidade no contexto de geração de crédito de carbono. Esse assunto rende bastante e a gente vai tentar ajudar vocês por aqui. A adicionalidade é um conjunto de elementos imprescindíveis para a realização de um projeto de carbono. Para um projeto parar de pé, é obrigatório que ele reúna uma série de fatores que comprove que aquele determinado projeto não aconteceria sem um incentivo financeiro associado à venda do crédito. A adicionalidade é importante porque há perigo que sejam usados como compensação créditos que não correspondam a reduções adicionais, resultando no aumento líquido das emissões na atmosfera. Vamos usar um exemplo de um dono de uma área fictícia, que além da vegetação que é exigida por lei, o excedente de reserva legal, tenha mais 10 mil hectares de floresta em pé dentro da sua propriedade. Por seu dono, ele pode fazer o que quiser com ela, por exemplo, derrubar tudo e transformar num pasto, com bois. Mas ele decide manter a floresta em pé e preservada, porque ele ficou sabendo que a área poderia gerar créditos de carbono. É dentro desse potencial de geração de créditos de carbono que o fator adicionalidade vai entrar nessa história. Uma vez que o dono tinha tudo para derrubar aquela floresta, por motivações econômicas, mas ele escolhe manter a floresta em pé, ele deu a preferência ao dinheiro do crédito de carbono em relação ao dinheiro que seria trazido pela operação e pela atividade econômica dele com os bois. Essa escolha, para fazer diferente, ou seja, manter a floresta em pé, é adicional. O crédito de carbono motivou o dono a manter a floresta em pé, e isso é que chamamos de adicionalidade do projeto de carbono. A adicionalidade pode perder ou ganhar força dependendo do cenário. Por exemplo, alguns anos atrás, construir um parque de energia eólica era algo muito difícil e custoso. Por isso, um projeto desse tipo tinha bastante adicionalidade. Mas hoje, existem linhas de financiamento, tecnologia, se tornou uma prática muito mais comum. Por isso, a adicionalidade perdeu força. O que hoje é considerado adicional, no futuro pode se tornar comum e perder a sua força como algo que tem um diferencial em relação a um determinado cenário. Por esse motivo, a adicionalidade deve ser sempre analisada caso a caso, olhando os elementos da situação específica. Não é possível dizer que algo é ou não é adicional sem analisar o caso concreto. O caso da geração de crédito de carbono em áreas que, por lei, devem ser preservadas, como a reserva legal e a APP, é um exemplo em que a adicionalidade deve ser investigada com muito cuidado. No momento que vamos analisar uma área, se ela tem ou não tem potencial de ser uma geradora de crédito de carbono, diversos fatores de adicionalidade são considerados. Quando vamos analisar a adicionalidade de algum projeto aqui na Geonoma, nós nos fazemos algumas perguntas, e a resposta para elas deve ser sim. Nos perguntamos, por exemplo, se a área em questão sofre com algum tipo de pressão de desmatamento ou invasão, ou até se o dono tem a intenção de desmatar a floresta. Se existe fiscalização de desmatamento ilegal na região. Se existem estradas ou outros meios de acesso para a propriedade. Se algum não aparecer na lista, é possível que a área seja considerada inapta para a realização de um projeto de carbono. Os elementos que compõem a adicionalidade são fontes de informação que aumentam ou diminuem a incerteza. Quanto mais clara e bem justificada for a adicionalidade, melhor é a qualidade dos créditos gerados nesse projeto. Outro exemplo. Vamos pensar na figura de um dono que tem uma área na qual ele planta eucaliptos numa região em que esse tipo de cultura é comum e que essa é a principal atividade econômica dele. Nesse caso, o dono não deixaria que a área fosse invadida e desmatada. Ele provavelmente tem algum tipo de esquema de monitoramento para evitar que isso aconteça. Ele também já plantaria essa floresta de eucalipto justamente para receber o dinheiro da venda da madeira. Por isso, ele não precisa do crédito de carbono como incentivo para plantar e nem para manter aquela floresta de pé. Ele já segue um ciclo e não vai derrubar antes da hora ou deixar de replantar os eucaliptos para acabar com o ganha-pão dele. Os critérios para se classificar os fatores de adicionalidade de uma área precisam seguir uma linha consistente de verificação, para que desde o início os créditos de carbono gerados sejam feitos com qualidade e cheguem ao mercado valendo mais para que as empresas que precisam compensar suas emissões cobissem esse tipo de crédito de qualidade. Atualmente, uma das grandes críticas que têm sido feitas aos projetos de carbono é que há muitos projetos de adicionalidade duvidosa ou mal justificada,
Como a certificação não vem sendo suficiente para impedir a aprovação desse tipo de projeto, os compradores têm feito análises próprias de qualidade antes de comprar, muitas vezes contratando empresas especializadas nisso. Por isso, para não ter todos os gastos da execução de um projeto e depois gerar créditos que são difíceis de vender, é muito importante que o proprietário faça uma parceria com uma empresa desenvolvedora de confiança que siga exigências internacionais do mercado de carbono. E é aí que a Geonoma entra. Se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! Até mais!